né? Então a gente pega hoje alguns dados, antes de começar eu fui levantar aqui, que hoje a gente tem 23% das mulheres investem no mercado. A gente tem mais de quase 5 milhões de CPFs, mas apenas 23% são mulheres ali. E quando a gente fala de atuando, trabalhando no mercado financeiro, esse percentual ainda diminui um pouco mais. Então como é que você chegou com um pouco da sua história pra gente? Perfeito. Então, eu comecei a trabalhar no mercado há 3 anos e pouquinho. E se hoje existem poucas mulheres no mercado, há 3 anos existiu muito menos, assim. No primeiro escritório que eu entrei, acho que existiam em torno de 3 mulheres e 80 assessores. 80, 70 assessores, assim, então muito pouco. E é um mercado que, naturalmente, ele é um mercado um pouco mais machista, assim, então você se sente meio retraída quando você começa a trabalhar no mercado, mas é tudo questão de aprendizado e a gente já entra no mercado esperando isso. Mas desde que eu entrei, eu sempre vim com o viés de tentar trazer mais conhecimento do mercado financeiro para outras mulheres, e recentemente até comecei a fazer algumas palestras nesse sentido, voltadas para educação financeira para mulheres, porque eu até comentei com você antes, mas eu tenho em torno hoje de 170, 180 clientes. Eu devo ter 30, 40 mulheres. E dentro disso, a gente ainda tem muitas que o marido cuida da conta. Então, ter mais mulheres no mercado financeiro também é um dos meus objetivos. A gente incentiva isso muito no nosso escritório. Mas até falando um pouquinho da minha história, quando eu entrei no mercado, foi num ano em que o mercado estava muito aquecido. 2019, você pega o fechamento de 2019, o mercado de fundos imobiliários tinha subido 36%, 37%, bolsa alta de 30%, taxa de juros estava lá embaixo, então o mercado estava muito otimista. E você começar a trabalhar no mercado otimista não é muito bom, porque eu não era uma grande investidora antes, né? Meu tempo de trabalho, assim, que eu tô no mercado de trabalho, não é muito grande. Então, eu comecei a investir basicamente quando eu entrei no mercado. E aí você pega o mercado super aquecido, você acha que tudo é mil maravilhas, né? Era investidor que... Eu pegava o Uber na época, entrava no Uber e me chamava... O Uber me perguntava, Ana... a gente começava a conversar e tal. Não, tô ouvindo falar que bolsa é muito bom, então vou começar a comprar bolsa. E todo mundo tá falando de bolsa. Hoje em dia a gente tenta trazer isso, né? Que todas as pessoas têm que investir, etc. Mas normalmente no mercado de alta é que todo mundo tá olhando para isso. E aí logo depois, né, veio 2020, a pandemia, o mercado despencou. E aí quem tinha bolsa sofreu muito. E a maioria das pessoas que começaram a investir no final de 2019 e início de 2020. Então foi um susto para todo mundo. Não, e é legal porque você pega o indicador de mercado é quando você entra no Uber. O Uber é um ótimo indicador de mercado, né? Então, se ele tá falando que... Se ele tá indo bem com os investimentos dele é porque o mercado tá super aquecido. Se você entra e ele reclama dos investimentos dele, a gente sabe que é um momento de queda no mercado. Então é um ótimo indicador, né? E é um indicador de que talvez não seja a hora de você comprar. Porque se você entra... se você chega num público que não tem acesso a investimentos, educação financeira, e eles já estão falando sobre investimento, é porque não é o momento certo para você entrar. Então, todo mundo está falando, talvez é a hora de você começar a vender e realizar um pouco do lucro. Agora é o contrário. Todo mundo está com medo. Então, ninguém quer comprar bolsa, ninguém quer investir em renda variável, porque é um momento de, como você falou, crise, guerra, etc. A gente acaba até entrando um pouquinho na questão de como investir, porque nessas horas de crise é que você enxerga grandes oportunidades. Então, se a gente estiver passando por um momento de crise em que todo mundo está com medo e você começar a comprar aos pouquinhos, você provavelmente vai aproveitar uma oportunidade. Então, é tudo questão de timing. Então, assim, passei por um momento de crise, veio a pandemia, né? Acho que eu estava trabalhando há 1 ano e pouco, 2 anos, quando veio a pandemia, e tive que trabalhar de home office. E trabalhar no mercado de home office é diferente, assim, porque se você for entrar em um escritório de assessoria, é um caos, assim. Então, é todo mundo gritando, falando no telefone com o cliente, ou fazendo videochamada e tal. Tem alguém falando de bolsa. E aí você vai pra casa e você fica trabalhando sozinho e tem que acompanhar todo aquele caos de casa, assim. É complicado. São muitas informações, né? Então, você conseguir acompanhar o mercado é muito louco. Né? Então, assim, a gente... Cara, hoje eu acompanho, né? Por todo o trabalho que eu faço. Mas quem tá direto na linha de frente ali, acho que é muito mais loucura, né? Então, você tem um mercado que funciona 24 horas, praticamente. Você tem o tempo todo informação, você tem que filtrar aquela informação para que você passe para o seu cliente aquilo que é importante para ele.
Então acho que esse é um trabalho bem cansativo, exaustivo. E aí você vai pra casa e você acaba, não, vou trabalhar, vou ser mais produtivo, e acaba que não, você tem muito mais conteúdo pra fazer, né? E sem transmitir o caos também, como se o mundo estivesse acabando pro teu cliente. Porque imagina que você tem uma base lá de 100, cento e poucos investidores e você tá super pessimista com o mercado, achando que o mundo vai acabar. E você transmite isso pro teu cliente, meu Deus, ele vai querer largar o mercado e nunca mais voltar. Então você tem que ser muito consciente nessa hora de entender que, assim, o mercado é cíclico, né? A gente vai passar por ciclos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas tudo que parece que tá tendendo a ficar muito pior ou que o mundo realmente vai acabar, em algum momento vai diminuindo o medo, vai diminuindo a sensação de crise e as coisas vão tendendo a voltar ao normal. E quando tudo tá muito bem, em algum momento vem uma crise e é isso. Não, com certeza. Né, tem até uma frase muito conhecida do Warren Buffett que ele fala, né? Então você venda ao som de violinos e compre ao som de canhões, né? Então justamente quando você consegue entender esse cenário, que muitas das vezes o cenário que para todo mundo é um cenário muito ruim, talvez é ali que tem as principais oportunidades. E é um pouco disso que a gente quer passar hoje pra galera que tá assistindo e ouvindo a gente.